eu gostaria de compartilhar sobre o tesouro escondido. Muitas pessoas ficam assustadas, querido, e até se sentem assaltadas ou assustadas quando nós falamos de dízimos e ofertas. Muitas pessoas, elas adoram o louvor, muitas pessoas adoram a pregação. Tem alguns que gostam até do news. Tem alguns que gostam do momento de pergunta e resposta, que hoje eu não respondi. Mas quando chega o momento da oferta, canta uma musiquinha. Tananã, tananã. E muitos se sentem assaltados, muitos se sentem assustados. Mas sabe, eu quero dizer para você e declarar sobre a tua vida, que o momento dos dízimos e das ofertas é para aqueles que têm o coração aberto e tiveram revelação que o Senhor é o Senhor de nossas vidas. Amém, querido? Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Não somos obrigados, querido, a fazer nada. Fala para o seu irmão, você não é obrigado a fazer nada. Mas eu vim aqui nesta noite ministrar fé no seu coração. Pastor, fé para quê? Nós temos fé para muitas coisas. Nós temos fé para orar por enfermos. Nós temos fé até para adquirir a salvação. Como você sabe que você é salvo? Pela fé. Nós temos fé para declarar que Deus abriu uma porta, sim ou não? Quantos creem que 2018 vai ser o melhor ano da sua vida? Diga glória a Deus. Como você sabe que vai ser? Como você sabe? É porque é pela fé, porque nem aconteceu, nós estamos em 2017, eu creio que 2017 vai ser, e esses últimos 40 dias vão ser os melhores 40 dias da minha vida, em nome de Jesus. Não, 2018 não chegou ainda, vamos, 2040, 2017 tem muita coisa para acontecer ainda. Hoje que dia que é? Que dia que é hoje? 26 do quê? 26 de novembro, então faltam quantos dias? 35 dias para acabar o ano. Quem crê que 35 dias Deus pode fazer um milagre na tua vida? Quem crê que Deus pode abrir portas sobrenaturais na sua vida? Quem crê que 35 dias você pode multiplicar a sua célula em nome de Jesus? Então, querido, é pela fé. É pela fé, querido. Agora, eu quero ministrar fé, querido, no seu coração, para que você possa vir com alegria em momentos de entregar seu dízimo e sua oferta. Muitos pastores ministram dizendo que as pessoas tragam o seu Isaac. Muitos pastores ministram, momento da oferta, traz seu Isaac. Agora você vai trazer o seu Isaac. Como muitos irmãos vêm entregar os dízimos e oferta? O Isaac era filho de Abraão. Deus pediu o filho dele. Então como muitos irmãos vêm entregar o dízimo e oferta? Esse é meu Isaac. Dou e não dou. Presta o envelope para mim aí. Presta o envelope para mim aqui, Jonas. Dou, não dou, dou, não dou. Pega aquele negócio para mim ali, ó. Põe aqui do lado aqui, ó. Dou, não dou, dou, não dou, dou, não dou. Ele fica como? Angustiado. Põe aqui, ó, para todo mundo ver aqui, ó. Hoje o tema da palavra qual que é? O tesouro escondido. Deixa ele fechado aí. Calma aí. Você quer saber o que tem dentro? Quantos querem saber o que tem no tesouro escondido? E aí, eles vêm como sacrificando o seu Isaac. Eles vêm gemendo. E o pastor fala, traga o seu Isaac. E eles vêm, mas eles não vêm com alegria. Mas eu quero dizer para você, não venha gemendo. Se está difícil, querido, para você, não faça isso. Não faça isso. Porque a Bíblia diz o quê? Que o Senhor, Ele o quê? Ele abençoa quem dá com alegria. Presta atenção que eu vou te falar, querido. Uma das maiores alegrias deveria o momento de você dar o seu dízimo, a sua oferta. Obrigado por 3 amém, amém? Espera aí, você não entendeu, deixa eu voltar aqui. Deveria ser o seu momento mais alegre na hora do seu dízimo e da sua oferta. Amém. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Por quê, pastor? Porque é no momento do dízimo e da oferta. Eu não estou tirando dízimo e oferta não, isso aqui é a mensagem. Quando você participa, presta atenção. Quando você participa de algo, como a igreja do Senhor,
E com a sua oferta, você ajuda a família a ser restaurada. Quantos aqui estão nessa igreja que foram abençoados depois que entrou nesse ministério? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos aqui tiveram a família restaurada depois que conheceu o Senhor através da igreja? Levanta a mão. Mas sabe como você foi alcançado? Porque muitos irmãos fiéis sustentam a obra. Então hoje, o tema da mensagem é o tesouro escondido. Mas nós estamos pregando de faço parte. Hoje eu vim falar para você, fazer parte com o seu dízimo, com a sua oferta. E existe uma promessa de Deus para você. Espero que depois de você ouvir essa palavra, quantos estão com o coração aberto para ouvir, querido? Está com o coração aberto? Você possa ter revelação, querido. O que fala lá em Deuteronômio 28? O Senhor abrirá o teu bom tesouro. Deus abrirá o seu bom tesouro para com nós, querido. O texto poderia estar escrito da seguinte forma: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, que é o céu. Presta atenção, o céu é o bom tesouro do Senhor. E não há noção, querido, do que há nesse tesouro. Você não tem noção. Muitos irmãos não têm noção do que há no tesouro do céu para nossas vidas, querido. Eu vim dizer hoje para você que nós podemos ser o povo mais próspero dessa terra em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, olha para mim. Fala para o seu irmão, olha para mim. É o último ano pobre da minha vida em nome de Jesus. Fala para ele assim, você cuida de mim. Fala para ele, você cuida de mim. Fala para ela aí, Andressa, você cuida de mim. Que talvez você vai trabalhar de empregado na minha empresa, porque ano que vem eu vou prosperar, eu vou ter casa. Você vai morar de aluguel para mim em nome de Jesus. Fala para ele, então você cuida bem de mim no nome de Jesus, querido. Aleluia, irmãos. Agora presta atenção. Muitos podem dizer, querido, que por essas promessas estarem em Deuteronômio 28, as promessas são somente para aqueles que cumpriram os mandamentos. Não, querido. Existem boas novas na nova aliança, querido. Na nova aliança, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê quem? Ele vê Cristo. Tudo que tem de bom no céu é para nós. E eu quero dizer para você, quantos acham que no céu há pobreza, há escassez financeiramente? Você acha que há isso? A Bíblia fala em Apocalipse que no céu há ruas de ouro. Eu fico pensando, se no céu há ruas de ouro, como vai ser o carro no céu? Como que vai ser, Vinícius? Tem muita gente que escandaliza quando algum irmão vem com um carro bom. Mas se você escandaliza com a prosperidade do seu irmão, você vai escandalizar com o céu. Porque a Bíblia fala que no céu as ruas vão ser de ouro. As portas, os umbrais, os muros serão de pérolas preciosas. Por que Deus fala isso, querido? Presta atenção que eu vou te falar. O Senhor abrirá o tesouro do céu e dará chuva para abençoar os seus filhos e a obra das suas mãos. E Ele continua dizendo, você vai emprestar para muita gente, querido. Você não vai ficar pedindo emprestado. Esta é a promessa. Eu tomo posse dessa promessa. Quantos tomam posse dessa promessa? Diga glória a Deus, querido. Eu tomo posse da promessa de Deus. Eu tomo posse, porque é promessa do Senhor que nós não pediremos emprestado. Ao contrário, nós emprestaremos, querido. Nós emprestaremos, querido. Você pode abençoar muitas pessoas. E alguém pode dizer, pastor, não. Mas o Evangelho de Jesus, ele diz que é melhor dar do que receber. Jesus diz isso? Sim ou não? É melhor dar do que receber, sim ou não? Mas para você dar, você precisa fazer o quê? Como você vai dar se você não tem para dar? Não, pastor, eu estou satisfeito, porque eu tenho o suficiente para viver. Eu tenho o suficiente, não me sobra nada, mas eu tenho o suficiente para dar para minha família, para cuidar dos meus filhos, para pagar aluguel. Eu tenho o suficiente. Eu só tenho o suficiente. Então, se você está satisfeito com o suficiente, você não passa de egoísta. Sabe por quê? Porque tem muita gente precisando. Tem muita gente necessitada. E a Bíblia diz, quando você ajuda um pobre, você está ajudando o Senhor. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, quando me abandonastes? Me abandonaste quando tiveste alguém com fome e você não deu o que comer.
Quando tinha alguém solitário e não fosse te visitar. Quando que você abandona o Senhor? Quando você abandona o necessitado. Agora, como que você vai suprir o necessitado se você não tem? Se você não tem para dar. Nós estamos pregando sobre servir. Hoje eu vim falar aqui para você servir com as suas posses, com o seu dinheiro. Uma das maneiras de nós servirmos, fazer parte da obra do Senhor, é servindo com os recursos que Deus nos deu. Porque é uma promessa para nós. Qual é a promessa? De quando você serve com o seu dinheiro, o Senhor abrirá o bom tesouro dele e derramará sobre nós, querido. Esta é a promessa. Presta atenção. Qual é a questão que eu vou dizer? Essa palavra tesouro no hebraico, se você tem a Bíblia, a Concordância Oliver Tree, ela significa Wostzer, que no hebraico significa depósito, banco, onde nós guardamos nossas coisas, tesouraria. Então a Bíblia diz que o Senhor vai abrir o seu bom tesouro. Essa palavra tesouro no original significa banco e tesouraria. Quem acha que o Bradesco, o Citibank e o Safra tem dinheiro? Levanta a mão. Mas você acha que eles têm mais dinheiro que o tesouro do Senhor, Vinícius? Quem que tem mais dinheiro, a tesouraria do Safra ou a tesouraria do Senhor? Porque o tesouro aqui está dizendo isso, que é banco, tesouraria no original. Então, vamos parafrasear. O Senhor abrirá a sua tesouraria para abençoar os filhos deles. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus, querido. É isso que o Senhor está dizendo, querido. O que existe nesse tesouro? Primeiro, querido, nós precisamos aprender a depositar no lugar certo. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 19, abre a tua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 19 ao 21 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam, querido, e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde o ladrão não escava nem rouba. Porque onde, repita comigo, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Presta atenção, você precisa saber que para Deus abrir o seu banco, que é o seu bom tesouro, você precisa saber aonde você está colocando o seu tesouro. E quando a Bíblia está falando de tesouro aqui, é dinheiro. Agora presta atenção, que interessante. Esse texto diz algumas verdades. O texto ensina algumas verdades espirituais. Primeiro, o seu coração segue o seu dinheiro. Vem aqui, Odair. Vem aqui, Odair. Muitas vezes, muitos pastores diziam: aonde está o seu tesouro, está seu coração. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Mas vamos ler o que a Bíblia fala? A Bíblia fala o quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Primeiro, o seu coração segue o seu dinheiro. Se aplicarmos o nosso tesouro no céu, os nossos corações estará cheio de coisas do céu, querido. Presta atenção, vou te explicar direito. Aqui está o seu coração. Certo? Abre tua carteira aí. Tem uma nota aí? Tem a nota? Tem nota de 100? Deus vai te dar nota de 100. Amém. Tem 30, mas está valendo. Tem a nota de 100 aí, Vinícius? Olha o que a Bíblia diz. Preste atenção no texto, o que a Bíblia diz. Não acumuleis tesouro. Tesouro é dinheiro. Mas no verso 21 ele fala: porque onde está o teu tesouro? Onde está teu tesouro? Faz de conta que aqui é o tesouro do Senhor. E ali são as coisas dessa terra. Fala uma coisa aí fútil que as pessoas gastam. Fala tudo. Cartão de crédito. Mais o quê? Fala aí. Ajuda o pregador, gente. Roupa. Tal. Por exemplo, chegou o dia de dar seu dízimo. Você tem que dar seu dízimo.
Aí, em vez de você depositar no tesouro do Senhor, você deposita onde? Faz de conta que você deposita naquele banco. Vai lá, deposita lá. Que é o banco da terra. Ele depositou. Fica aí, deposita lá. Põe em algum lugar aí. Com esse entendimento, presta atenção. Porque onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Presta atenção. O coração dele está nas coisas do céu ou nas coisas dessa terra? Porque o coração dele segue o tesouro dele. Aonde você põe seu dinheiro, você leva seu coração junto. Se você é uma pessoa que investe na obra, nas coisas de Deus, seu coração vai junto. Agora pega o dinheiro, o daí, e deposita no bom... O Senhor abrirá o seu bom tesouro. Onde o coração dele vai? O coração dele segue aonde ele investe o tesouro. Se você investe seu dinheiro em coisas fúteis, você vai ter uma vida de futilidade, porque o seu coração segue o seu tesouro. Segue o seu tesouro. Obrigado. Deixou o dinheiro aqui? Deixa ele aqui, depois nós vamos arrumar ele. Outra verdade, não podemos transformar em tesouro aquilo que pode ser roubado, enferrujado e deteriorado, querido. A Bíblia não diz que não podemos ter coisas, nem carros. Quantos quer ter um carro? Levanta a mão. Quem tem um carro bom, trocar de carro em 2018? Levanta a mão. Diga um aleluia aí. Deus vai te dar um carro abençoado, Beth. Deus vai te dar um carro daí. E junto com o carro vai vir uma corte abençoada, em nome de Jesus. Quem quer ganhar mais do que ganha? Levanta a mão, diga glória a Deus. Não tem problema nisso, pastor? Absolutamente que não, querido. Alguém poderia dizer, pastor, mas a Bíblia diz que precisamos ter o suficiente. O Senhor não condena, querido, você prosperar. Nós precisamos entender que a prosperidade não está ligada somente a dinheiro. Agora, o que a Bíblia diz é que tudo que está nessa terra vai apodrecer, filho. Vai deteriorar. Todo tesouro que é aplicado somente nesse banco vai apodrecer. Presta atenção, querido. Olha os envolvidos da Lava Jato. Você acha que aquelas pessoas que estão presas, elas têm dinheiro, sim ou não? Elas têm dinheiro? Tem muito dinheiro, mas eles estão usufruindo do dinheiro? Não. Isso é prosperidade, gente? Não. Olha, às vezes nos envolvemos com tantas coisas. A nossa casa está bonita, o nosso carro está bonito. Está tudo bonito, querido. Mas o que dá tristeza é que muitas casas têm mansões. Tem uma cama boa, um travesseiro cara com plumas de pavão. Mas lá tem adultério. Lá tem suicídio. Lá tem divórcio. Uma pessoa dessa é próspera, querido. Recentemente morreu Steve Jobs, o dono da Apple. Ele contraiu um câncer no pâncreas. Sabe que nos últimos dias o que ele disse? Um dos homens mais ricos do mundo. Sabe o que ele disse? Eu abriria a mão de toda a minha riqueza para um pâncreas novo. Você acha que ele era próspero? Não, porque tem coisa que o dinheiro não compra, filha. E tem coisa que só o Senhor pode dar. Saúde só o Senhor pode dar, querido. Paz só o Senhor pode dar. Tranquilidade só o Senhor pode dar. Isso que vai ser derramado bom tesouro na sua vida, querido. Então não coloque seu coração nas coisas somente desta terra. Não coloque somente o seu coração nas coisas onde a traça e a ferrugem corrói, querida. Conto uma história que os barões da indústria dos Estados Unidos, na virada do século XIX para o século XX, havia um homem que revolucionaram a indústria e se tornaram homens mais ricos do século XIX. E estava entre ele Andrew Carnegie. Ele tinha muito dinheiro, querido, mas devido a uma doença, só podia comer bolacha de água e sal. Você tem noção? Você tem todo o dinheiro do mundo de comer lagosta, de comer as melhores iguarias, comidas, tomar os melhores vinhos, os melhores sucos, as melhores coisas, mas ele só podia comer bolacha de água e sal. Você acha que isso é prosperidade? Do que adianta você encher o seu dinheiro e você não ter paz? O que adianta você ter muito dinheiro e você só colocar aonde a traça e a ferrugem corrói? Existe um lugar que é onde a traça e a ferrugem não corrói, que é o bom tesouro do Senhor, querido. É o banco do Senhor. Presta atenção, sabe o que aconteceu com este homem? Este homem passou a vida toda
com vontade de comer. Você pode dizer, pastor, isso é coisa simples. É coisa simples porque você não é isento de nada. Mas eu quero ver se você tivesse todo o dinheiro do mundo e só pudesse comer bolacha de água e sal. Como seria a sua vida? Como que é a sua vida quando você fica 40 dias de jejum? Tirando uma alimentação. Agora imagine toda a sua vida. Mas acredite, querido, nós podemos desfrutar do tesouro aqui nesta terra, querido. E não somente do céu. Deuteronômio 28 diz que o Senhor abrirá o seu bom tesouro hoje. Quantos creem que o Senhor abrirá o seu bom tesouro hoje, querido? E não somente quando nós formos morar lá, querido. Eu creio, querido, que os dias vindouros serão dias onde o povo de Deus vai prosperar como nunca. Onde o povo de Deus vai ter revelação, de investir, de fazer parte, querido. De fazer parte de algo maior, querido. Se o projeto da sua vida é só trabalhar e só investir para comprar algo para você, que o ferrugem e a traça corrói, você é um dos mais miseráveis dos homens, querido. Aplique o seu dinheiro aonde está tendo mudança de vida. Aonde estão mudanças de pessoas, destinos eternos. Famílias estão sendo restauradas. Nós vamos batizar 200 pessoas aqui, domingo de manhã, querido. E eu tenho escutado um pouco das histórias que eu faço questão de conversar com os irmãos que vão se batizar. Sabe o que eu tenho escutado? Pastor, depois que eu entrei nessa igreja, o Senhor mudou minha vida. Ele mudou a sorte da minha família. E eu creio que é verdade, sabe por quê? Porque um dia, o Senhor mudou a minha sorte. Um dia, eu andava escravo do diabo e o Senhor mudou a minha sorte, querido. Então, primeira verdade, você precisa saber. Precisamos aprender a depositar no lugar certo. Segundo, existe uma promessa de recebermos 100 vezes mais, querido. Quem quer receber 100 vezes mais aqui, diga glória a Deus. Muitas pessoas apenas guardam dinheiro em bancos, sem receber nada por isso. Os antigos guardavam dinheiro no colchão, sem receber nada. Hoje, uma aplicação muito boa, vai te render 12,5% ao ano. A melhor aplicação, sim ou não? Se você aplicar na poupança, vai ser 0,5, 0,4 mês, que vai dar 6% ao ano, Vinícius. Uma das melhores aplicações. Mas a Bíblia tem uma promessa para aqueles que investem no tesouro do céu, que vai dar 100 vezes mais. 100 vezes mais. Essa é a promessa. Pastor, está onde? Aonde? Abra a tua Bíblia lá em Marcos capítulo 10, verso 28. Marcos capítulo 10, verso 28. A palavra do Senhor diz assim: então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, Senhor. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém, fala assim, que ninguém é quem, gente? Ninguém é ninguém. Então essa promessa é para quem? São para todos. Para todos. Há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Olha que a palavra de Deus diz, que não receba já no presente. Vai receber quando, querido? Presente é quando? Presente é quando? O cêntuplos. Cêntuplos é o quê? 100 vezes. O cêntuplos de casas, irmãos, mães, filhas e campos com perseguições e no mundo por vir e a vida eterna. Diga aleluias, querido. Qual que é a promessa do Senhor? Se nós investirmos por amor a Cristo e por amor no Evangelho, o que vai acontecer? Vai render 100 vezes. Quanto que dá a poupança que eu falei? 6%. Não é 100 vezes não. 6%. 0,6 vezes. Mas o Senhor fala para você que se você investir no bom tesouro, você vai ter 100 vezes mais no nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus, querido. Eu tenho 17 anos no Evangelho. 10 anos de pastor. Eu tenho visto isso se repetir todos os anos.
Quem são os irmãos mais prósperos da igreja? São aqueles que investem e acreditam. Quem são os irmãos que passam mais necessidade da igreja? É sempre aquele que não está disposto a investir nada. Por que eles prosperam? Pastor, eu não tenho. Alguém disse para mim um dia desse aqui, que ele foi conversar com uma pessoa, a pessoa falou para ele assim, pastor, eu vou dar dízimo como? E minhas contas? E minhas contas? A pessoa falta tanta revelação na vida dela, que o dízimo é tanta graça de Deus na sua vida, que Deus só pede o dízimo depois que Ele já te deu o salário para dar. Deus não pede o dízimo antes de você ter. Então primeiro o Senhor, quem acredita que todas as coisas que recebe vêm do Senhor? Amém? Diga amém bem forte. Então você crê que o seu salário vem do Senhor, amém? Então você recebe dia 5, vamos supor que você recebe o quinto dia útil. O Senhor manda você dar o dízimo dia 30? Sim ou não? O Senhor manda você dar o dízimo quando? Quando você recebe. Primeiro, Ele dá para você, sem você merecer, para depois você devolver, que nem é seu, que é dele. Então o dízimo, presta atenção. O dízimo, você dá de qualquer momento, você dá, ou você dá na igreja, ou você dá. Em algum lugar, você vai falar assim, pastor, presta atenção, pastor, nós estamos numa região que as pessoas passam muita dificuldade. E vão continuar passando se não tiver revelação. Vão continuar passando. Por quê? Porque aquele que não dá, ele está mandando uma mensagem para você mesmo, que você nunca tem para dar. Quando você dá, você está dizendo para você, para o Senhor e para todos, que eu tenho para dar. E porque você tem para dar e alimentar o pobre, alimentar as crianças, bancar esse trabalho que nós estamos, nossa célula de crianças estão chegando a 1.000 crianças. Quando você tem para sustentar esse trabalho, você está alimentando o pobre. E quando você alimenta o pobre, você está alimentando o Senhor. E o Senhor jamais vai deixar você em falta, filho. Jamais vai deixar você em falta. Então presta atenção, querido. Existe uma promessa de receber 100 vezes mais. Eu quero receber 100 vezes mais em nome de Jesus. Quantos querem? Diga glória a Deus, querido. O que fazemos então, pastor? Devemos fazer por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Algumas pessoas fazem por amor de si mesmo ou por ganância, mas devemos fazer por amor ao Evangelho. Essa é a chave de você receber 100 vezes mais. Se você depositar seu dízimo querendo fazer barganha, você não recebe. Mas se você com todo o coração fazer por amor a Cristo, Deus, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Eu amo a igreja. Eu amo o Evangelho. Deus tem uma promessa para você prosperar. Nenhum investidor, nenhum fundo, nem tesouro direto, nem bolsa de valores, nem CDI, nem CDB, nenhum investimento dá 100 vezes mais da terra, mas um investimento do céu que dá 100 vezes mais para você no nome de Jesus. Eu não sei de você, eu creio que a Bíblia é verdade. Quantos creem que a Bíblia é verdade, querido? Quantos creem que a Bíblia é verdade, querido? Então invista seu tesouro. Invista no tesouro do céu, querido. Terceira verdade, querido, desse texto. A Bíblia diz que chuva de bênção descerá sobre aquele que toma posse da promessa. A palavra do Senhor diz no verso 12 de Deuteronômio: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda a obra da sua mão. Terceiro princípio, querido. Chuva de bênção descerá sobre aquele que toma posse da promessa. A Bíblia fala que vai haver chuva. Chuva, querido. Ao seu tempo, para abençoar toda a obra da tua mão. Você tem noção, irmãos? Tudo que você colocar a mão vai ser abençoado. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Só o Senhor pode fazer isso. Nesse texto, querido, chuva é literal. Pois naqueles dias, toda a riqueza vinha na terra. Você tem que entender o texto. Quando o escritor diz que haverá chuva do céu, toda a riqueza daquela época vinha de plantações e dependia da chuva.
Se uma região ficasse sem chover, existiria fome. Até hoje existe fome. Geralmente lugares muito pobres, são lugares que não tem o quê? Chuva. Aonde não tem chuva, não tem vida. Aonde não tem água, não tem prosperidade. Aonde não tem água, não dá para ter riquezas. Então o Senhor fala o quê? Que quando naquele texto, o Senhor derramaria chuva, era para quê, querido? Era, portanto, quando Deus mandava chuva, estava mandando prosperidade, querido. Eu creio que a boa chuva vai descer sobre a sua vida e sobre a minha vida em nome de Jesus. A chuva literalmente era prosperidade. Quando você investe no tesouro do céu, o Senhor derrama chuva de prosperidade sobre a tua vida. Quem aqui trabalhou, viu seus pais ou trabalha e não consegue colher o fruto do trabalho? Você chega no final do mês e fala, meu Deus, eu trabalho, mas eu não vejo o fruto. Trabalho, sobra mês e falta dinheiro. Sabe por quê? Às vezes falta a chuva do céu. Talvez falta a chuva do céu. Só a chuva do céu pode multiplicar o pouco por muito, filho. Só a chuva do céu pode abrir portas, querido, que você, nem a sua capacidade intelectual poderia abrir. Só a chuva do céu. Até quando, querido? Você não vai entender que o melhor investimento que você tem que fazer é o investimento do tesouro. Muitas pessoas criticam o dízimo e oferta, e é bom que esteja gravado. Muitas pessoas criticam a igreja cristã evangélica, protestante, porque nós pedimos dinheiro. Mas no Brasil hoje nós somos 40 milhões de cristãos. 25% da população brasileira. Se o dízimo, querido, presta atenção, olha aqui para mim. Se o dízimo fizesse com que você sentisse falta de alguma coisa, nós teríamos 40 milhões de evangélicos? Pelo contrário, o evangelho só cresce, Júlio. Sabe por quê? Pergunta para esses irmãos que estão 10, 15, 20 anos no evangelho. O que aconteceu com eles depois que eles começaram a dar dízimo? Pergunta para eles. Você acha que o ser humano é idiota, filho? Se ele tivesse investindo em algo que não desse retorno, ele continuaria investindo? Sim ou não? É claro que não, filho. Sabe por quê? Insistentemente, o Brasil só cresce, escândalos existem, mas nem escândalo para o mover da igreja no nome de Jesus, querido. Sabe por quê? Porque depois que o cara entrega a família dele, a vida dele para o Senhor, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem prosperidade, ele tem salvação. Se era alcoólatra, deixa de beber. Se era adúltero, deixa de adulterar. Se era um prostituto, deixa de ser prostituto. Se era um avarento, deixa de ser avarento. A igreja começa a ensinar ele, o evangelho abre a mente dele, ele começa a aprender a prosperar, ele começa a aprender a empreender, ele começa a ter liberdade, ele começa a pensar, ele começa a ficar mais inteligente e com isso ele começa a ser promovido na empresa, portas abrem para ele e a vida dele começa a melhorar. Aí ele fala assim, quer saber do negócio? Eu não vou sair desse trem não, esse trem aqui funciona, filho. A sua matemática é burra, porque 100 menos 1000 é 900, mas a matemática do Senhor é 100 menos 1000, não é 900, é 100 vezes 100, porque Ele vai centuplicar o seu dinheiro no nome de Jesus, querido. Agora, você dá dízimo. De qualquer maneira você dá dízimo. Talvez você não dá na igreja, mas você dá para o cartão de crédito. Você dá para o gerente, você dá para o credor. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 55, verso 10. Abra a tua Bíblia. A Bíblia diz assim, porque assim como descem a chuva, presta atenção, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde, e façam brotar, para dar o quê? Semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que apraz e prosperará para que a designei. Diga glória a Deus, querido. A Bíblia diz que o Senhor derrama chuva. Sabe que para fazer o quê? Para fazer brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Sabe por que Deus derrama chuva na sua casa, na sua vida? Para ter semente e ter pão. O pão é para você comer, filho. Deus derrama chuva para você comer e se alimentar e sobreviver. Mas Deus também derrama chuva
para Ele te dar semente. E a semente você não pode comer. Porque só a semente pode ser plantada na terra e dar outras sementes, outras árvores. Sabe o que o Senhor fala, querido? O Senhor fala que há um tesouro para ser liberado sobre nós, querido. A promessa de Deus é que há um tesouro que nós precisamos se apropriar dessa palavra em nome de Jesus, querido. Mas você precisa ter revelação, querido. O problema é que alguns ainda creem na pobreza. Jesus não se fez pobre, querido, para que você se tornasse mais pobre ainda. Olha o que a Bíblia diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Abre a sua Bíblia. O que Jesus fez na cruz? Jesus conquistou o que na cruz? Ajude o pastor aí. O que Jesus conquistou na cruz? Paz, sim ou não? Salvação, sim ou não? Vida eterna, sim ou não? Morreu pelos nossos pecados, sim ou não? Nós temos paz com Deus hoje. Mas Jesus também, Ele morreu por algo poderoso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Projeta para mim aí, querida. A palavra do Senhor diz assim: pois conheceis a graça. A graça não é barganha, não é troca. De nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo rico, Jesus Cristo era o quê? Rico. Fala assim, Jesus Cristo era rico. Ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Aí alguém pode falar, pastor Júlio, não é rico, é de paz. Rico é de alegria. Olha no original aí, vê o que é rico. Na Bíblia original, essa palavra rico é abundantes recursos materiais. Jesus está dizendo que Ele se fez pobre daí, para você andar com um monte de nota de 100 na carteira, para você se tornar rico. Mas sabe por que muitos filhos de Deus eles não tomam posse da prosperidade, eles não vivem a prosperidade? Porque eles não creem que o Evangelho tem o poder de prosperar. Eles não creem, e eles têm depositado o tesouro no lugar errado, querido. Presta atenção, creia na chuva do céu, creia na palavra de Deus, querido. Deus vai cumprir a sua palavra. Você vai viver os dias mais prósperos da sua vida, em nome de Jesus. Olha o que Paulo fala. Paulo repete o texto de Isaías. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10 a 11, diz o quê? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da sua justiça, enriquecendo-vos. Quantos querem enriquecer em tudo aqui? Diga glória a Deus, querido. Pastor, eu vim na igreja, eu queria escutar de salvação. Você escuta o ano todo, filho, salvação. E o céu está muito bom, obrigado. E lá no céu não vai ter choro, não vai ter doença. Quantos vão para o céu? Mas enquanto você está na terra, como é a sua vida é? Enquanto você está na terra, como é a sua vida? Quando o telefone toca, dá arritmia no seu coração, que você sabe que é o gerente do banco? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, querido, que Ele vai enriquecermos nós em tudo. Mas Ele vai enriquecer em tudo para quê no verso 11? Está aqui? Enriquecendo-vos em tudo, para quê? Repita comigo mais alto. Para toda, mais alto, toda, mais alto, toda generosidade, querido. Para que o Senhor vai te prosperar, querido? Para você enriquecer. Tem gente que não pode prosperar, porque ainda o coração dele está nas coisas da terra. Tem gente que até chega a ganhar dinheiro, mas ele perde tudo, porque o coração está nas coisas da terra. Quando você tiver com o seu coração, que a Bíblia fala, aonde está o seu tesouro, está onde? O seu coração. O seu coração segue aonde você coloca dinheiro. Se sua carreira é tomada, não estou dizendo que você não tem que ter carreira, mas se o seu coração só tem carreira, você vai seguir ela. Mas se o seu coração, você pode ter uma carreira, mas no seu coração tem o reino,
seu tesouro é o reino, presta atenção, seu coração vai seguir, querido. Vai seguir. Seu coração segue o reino. Onde você põe seu dinheiro, segue. Segue. Tem gente que segue a vaidade, tem gente que segue a família, tem gente que segue qualquer coisa, menos o reino de Deus. Porque ele não coloca nada do tesouro dele no reino de Deus. Nada. Ele não coloca nada. Presta atenção, querido. Eu vim aqui hoje para te dizer que Deus, Ele quer prosperar a tua igreja. Mas para prosperar, você precisa estar com o seu coração no lugar correto. O seu coração, querido. O seu coração é chave. Presta atenção, nós precisamos, querido, colocar nosso coração nas coisas de Deus. Eu vim aqui te falar para você que eu faço parte, não é só servindo, não é só liderando célula. Você pode fazer parte, sendo um dizimista fiel. Não vim aqui te pedir nada mais. Eu vim aqui falar para você que você dê 10%. Porque se você deixar de dar seu dízimo, nós vamos ter que fechar esse prédio. Nós pagamos 15 mil reais de aluguel aqui, só de aluguel. Esse prédio, presta atenção, esse prédio, o mês passado, entrou 14.500 reais. Mas sabe por quê? Não é porque os irmãos não têm. É porque os irmãos têm colocado o tesouro em outro lugar. Em outro lugar. Essa é a verdade dos fatos, filho. Essa é a verdade dos fatos. Se a igreja tem abençoado tanto a tua vida, se Deus tem abençoado tanto a tua vida, você precisa abrir os seus olhos e o seu coração. Quantos concordam comigo? Quarto princípio, existe um tesouro escondido, que é o tema da mensagem. Isaías capítulo 45, verso 3 diz assim: dar-te-ei os tesouros escondidos. Quem quer os tesouros escondidos aí, querida? Põe para mim, 45, 3. Isaías 45, 3. Olha o que a Bíblia diz. Dar-te-eis os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Irmãos, tem um tesouro escondido para mim e para você. Quantos creem, querida? Você pode fazer qualquer tipo de universidade, você pode fazer qualquer tipo de curso, você pode falar inglês, falar francês, falar alemão, você pode ter carro, você pode ter um monte de coisa. Mas se Deus não abrir a porta, é como se andar no deserto, filha. Agora você pode ser um inculto, um iletrado. Malemar tem habilidade com dinheiro, mas se Deus abrir o tesouro escondido. Eu estava vendo a história do dono da Casas Bahia. O dono da Casas Bahia, ele era mascate. Sabe o que é mascate? Ele saía vendendo de casa em casa. Quando na cabeça dele, ele ia se tornar um dos homens mais ricos do Brasil. Mas ele tinha uma promessa. Você sabia que ele é judeu, né? Ele morreu agora. Falecido. Mas ele tinha. Não tinha estudo. Não tinha vários cursos superiores. Mas ele tinha o princípio. Todo judeu, ele é dizimista com os dízimos. Ele é fiel com os dízimos, com a oferta, querido. Tesouro escondido, querido. A palavra de Deus fala, dar-te-ei os tesouros escondidos, querido. Quando o Senhor abre o seu tesouro para derramar chuva, Isaías diz que a chuva é a palavra, mas chuva também é prosperidade. Jesus diz para nós ajuntarmos tesouros no céu, porque quando Deus abrir o tesouro, vai ter um depósito multiplicado sobre a sua vida. Presta atenção, quando Jesus fala para você não ajuntar na terra o tesouro, mas ajuntar no céu, quando Deus abrir o seu bom tesouro, vai descer sobre você o tesouro 100 vezes mais sobre você. Talvez você quer fazer curso para fazer aplicação. Estou te falando hoje, a melhor aplicação que tem é para aplicar nas coisas do céu. Para aplicar nas coisas do céu, querido. Existe um outro aspecto de tesouro. Existem coisas dentro desse tesouro que não foi você que plantou, é de Deus. A Bíblia chama isso de tesouro escondido. O que a Bíblia quer dizer com tesouro escondido? São riquezas encobertas. Significa, querido, que tem algum tipo de negócio que você não está vendo, Vinícius. Tem alguma coisa que você não viu ainda, que Deus vai revelar para você, que é o tesouro escondido. Quem gostaria de ter um negócio próprio aqui? Levanta a mão. E você fica pensando, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço daí.
Você não viu, seus olhos não viu ainda. Sabe por que seus olhos não viu? Porque o Senhor não mostrou para você ainda. Mas a Bíblia fala que tem um tesouro escondido, uma riqueza encoberta, que só Ele pode abrir os seus olhos para você enxergar. Só Ele. Eu gosto de ler a revista Exame, e eu estava vendo sobre o dono do Uber. O cara que inventou o aplicativo Uber. Você acha que ele está rico? Quem acha que ele está rico? Ele estava aqui mês passado no Brasil. O CEO da Uber estava aqui porque os políticos brasileiros queriam acabar com o Uber. Só no Brasil tem 500 mil motoristas cadastrados da Uber. Só no Brasil. O Brasil é o segundo maior país que tem motorista do Uber. Só no Brasil tem aproximadamente 12 milhões de usuários que usam Uber diariamente. Agora eu fico pensando, como o camarada teve uma ideia de fazer um aplicativo desse? Sabe por quê? Porque é o tesouro escondido. Deus abriu os olhos dele. Estava vendo a história do dono do Instagram. O dono do Instagram é cristão. Ele fez um aplicativo para fazer foto na faculdade, como o Facebook. Ele vendeu, eu acho que uns 5 anos atrás, para o Facebook e Instagram, por 1 bilhão e 200 milhões. Aí você pode falar, pastor, como que pode ter uma ideia dessa? Você não está vendo, mas o Senhor pode abrir o tesouro escondido e você ter uma ideia dessa. Agora, quando o Senhor vai abrir o seu tesouro escondido? Quando você não juntar tesouro na terra e colocar o seu tesouro no tesouro do Senhor. Simples assim, querido. É simples assim. Eu não vim aqui te pedir para você dar sua casa, seu carro, nada não. Eu vim aqui só para você ser um dizimista, dá 10% do que a Bíblia manda. Só isso, querido. A promessa de Deuteronômio é em primeiro lugar, querido. Para os filhos de Deus. Presta atenção. Deus tem uma riqueza para nós, querido. Quantos querem a riqueza do Senhor, querido? Eu quero a riqueza do Senhor. E por último, querido, gostaria de chamar o irmão do teclado aqui. Por último, último princípio, precisamos pensar no bem da igreja. Abre a tua Bíblia, em Neemias capítulo 2, versos 10. Todos abrem a Bíblia. Neemias capítulo 2, verso 10. A palavra do Senhor diz assim, o quinto princípio, precisamos pensar no bem da igreja. Neemias capítulo 2, verso 10 diz assim, disto ficaram sabendo Sambalate, o honorita, e Tobias, o servo amonita, e muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar bem dos filhos de Israel. Presta atenção. Quando Neemias estava prosperando na edificação dos muros inimigos, levantaram homens chamados Sambalate e Tobias. Quem que era Sambalate e Tobias? Eram amigos ou inimigos da edificação da casa de Deus? Amigos ou inimigos, gente? Inimigos. Presta atenção para você entender o texto. Agora, todo mestre aqui concorda, querido, todo mestre da palavra, teólogo, concorda em dizer que Sambalate e Tobias representam demônios. Representa o quê? Demônios. O diabo se revolta, querido, quando você se preocupa com pastores e obreiros na igreja. Os críticos se revoltam. A Bíblia diz que nesse processo, Neemias precisou se ausentar e ir para Suzã. Ele foi para Suzã, capital do império. E durante o tempo que esteve fora, aconteceu algo terrível. Abra lá agora em Neemias capítulo 13, verso 4. Neemias teve que sair. Neemias era o líder da época. Ele teve que sair para Suzã. Mas na sua ausência, olha o que aconteceu. Neemias capítulo 13, verso 4. Neemias capítulo 13, verso 4. Projeta aqui para os irmãos lerem comigo. Ora, antes disto, Eliásibe, sacerdote. Quem que era Eliásibe? Quem que era? Nós somos o quê? Eliásibe era o quê? Nós somos o quê? Todo crente é um sacerdote, amém? Amém? Encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha
aparentado com Tobias. Então, Tobias era o quê? Era inimigo, sim ou não? Então, esse camarada que era sacerdote tinha aparentado e fizera para este uma câmara grande, onde dantes depositavam as ofertas de manjares. Presta atenção, querido. Incensos e utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenara para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para o sacerdote. Presta atenção, querido. O sacerdote era encarregado de cuidar da tesouraria. E ele fez um quarto para hospedar quem? Tobias. Quem que era Tobias? E todos os teólogos dizem que Tobias é o que para nós hoje? Um demônio. O sacerdote que era responsável para cuidar dos dízimos, da tesouraria da casa de Deus, da igreja, ele fez o que, querido? No verso 4, um quarto para colocar o inimigo. Ele aparentou, querido, ele aparentou Tobias. O que significa isso, pastor? A primeira coisa que os pastores que pregam graça fazem é acabar com o dízimo e com a oferta. E quando fazem isto, estão fazendo um quarto para Tobias. Primeira coisa, querido, nós líderes, se nós não ensinarmos o povo a não dar o dízimo e oferta, nós estamos fazendo como aquele cara fez. Nós estamos se aliando com o inimigo. Nós estamos dando liberdade para que Tobias entre na vida de cada irmão. Você está aparentando quando você não dá o seu dízimo e a sua oferta, querido. Presta atenção. Quando você não dá o seu dízimo e a sua oferta, você está se aparentando com Tobias. É sério isso, né? Neemias foi embora. O sacerdote chamou o inimigo para ficar dentro da casa onde guardava os dízimos. Ele se aparentou com o ladrão. Quando você não dá o seu dízimo com a oferta, e aquele dízimo, aquela oferta era para cuidar do quê? Da casa do Senhor, para sustentar os templos, para sustentar os levitas, para sustentar os pastores, para bancar os sacrifícios de oferta. Quando você deixa de dar o seu dízimo, você está se aparentando com Tobias, com o inimigo. Você está se aparentando com o inimigo, e você não cuida da igreja. Quando você deixa de ser um dizimista, de que maneira você se aparenta, Sérgio, com o inimigo? A casa de Deus deixa de ter recurso para abençoar mais criança, mais jovem, mais família. A terra perde porque nós não temos dinheiro para abrir mais igreja. A terra perde porque nós não temos dinheiro para pagar pastor integral, para cuidar de ovelha. E nós estamos fazendo o quê? Aparentando com o inimigo. Quando você não dá seu dízimo, você acha que é neutro. Mas sabe a resposta que você está dando para o Senhor? Eu estou me aparentando com o inimigo da edificação da casa de Deus. Olha que Paulo fala para Timóteo. Presta atenção, o que Paulo fala para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17. Pastor, eu tenho que dar meu dízimo só para a casa de Deus? Não, só por causa disso não. Eu vou te falar. Quantos querem prosperar no Senhor aqui, querido? 1 Timóteo capítulo 6, verso 17 diz assim. Está aí escrito? Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Mesmo que você se tornar rico, Paulo fala, coloque sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, querido. Presta atenção. Primeira razão, porque o Senhor quer que você prospere para o seu aprazimento. Sabe o que é isso? Para você ser feliz, filho. Deus quer que você prospere, Ricardo, para você ser feliz. Sabe por que Deus quer prosperar os filhos de Deus? Para para nós sermos felizes. Sim ou não? Pastor, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz felicidade ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Sim, levanta a mão. Não, levanta a mão. Sim, levanta a mão. Dinheiro traz felicidade? É claro que não. Dinheiro não é a base da felicidade. Mas olha aqui para mim. Presta atenção que eu vou te falar. A sua vida vai ser muito difícil ser feliz se você viver uma vida sem dinheiro. Amém?
Dinheiro traz felicidades, mas 90% das coisas dessa terra gira em torno do dinheiro. Como você vai ser feliz sem dinheiro? Os irmãos concordam comigo? Então para que Deus vai te dar dinheiro? Olha o que a Bíblia fala: exorte os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nossa felicidade, querido. Deus quer que você se prospere para você ter vida abundante, ser feliz, ser abençoado. Amém, queridos? Essa é a primeira parte. Mas no verso 18, muda aí. No verso 18, a Bíblia continua dizendo que para ti... Então, está falando do que o texto, gente? Está falando de dinheiro, sim ou não? Então Deus, Ele se preocupa com a sua prosperidade. Deus quer nos fazer ricos, irmãos. Deus quer você prosperar, filho. Deus quer que você saia dessa pindaíba, desse estado de vergonha. Deus quer te dar pobreza, te dar riqueza e tirar você da pobreza. Mas no verso 18 fala: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Primeira razão que Deus quer prosperar a igreja, porque Deus sabe que essa terra de homens, de viventes, você precisa de dinheiro para ser feliz. E segunda razão, você precisa de dinheiro, sabe para quê? Volta um aí, volta 18. Volta o verso 18, querido. Sabe para que Deus quer te dar dinheiro, Sérgio? Para você praticar o bem, para você fazer boas obras e ser generoso em dar e prontos a repartir. Deus quer te dar dinheiro, sabe para quê, querido? Para nós ajudarmos aqueles que não têm. Deus quer te prosperar para nós fazermos boas obras, para repartir. Não é para acumular só para nós, querido. Deus vai te dar dinheiro para você repartir com o pobre, filho. Para você ter para dar. Para você ter para abençoar. Para você investir naquele cara que nasceu na comunidade, que o pai é bandido, que o pai é ladrão, que se não for a igreja, ele vai ser mais um ladrão. Deus quer te dar dinheiro para nós abrirmos um orfanato para cuidar das nossas crianças. Deus quer nos dar dinheiro para nós pegarmos essas 1.000 crianças, que 30% tem problemas psicológicos, para você se formar, se tornar um psicólogo, e nós darmos atendimento gratuito para eles não se tornarem um bandido, um manicômio, um viciado, um louco, um perturbado na sua vida adulta. Sabe para que Deus quer te dar dinheiro? Deus quer te dar dinheiro, querido, para nós investirmos em pastores e abrirmos mais igrejas. Porque Deus vai dar para você fazer toda boa obra, querido. Pastor, teu Deus não tem me dado, não Deus tem te dado, porque Deus até sabe do seu coração. E eu tenho visto, por muitos anos, Deus tem dado para alguns, e esses alguns são sempre que tem, querido. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Vem aqui, Jonas, sobe aqui. Eu vim aqui dizer hoje para você. Eu vim aqui hoje dizer para você que uma das maneiras que nós podemos fazer parte é hoje você sair daqui com uma resolução: eu vou me tornar um dizimista fiel. Eu vou tornar um investidor nessa obra. Pastor, eu não consigo liderar a célula, eu não consigo me envolver efetivamente, mas eu vou ser um cara generoso. Eu vou contribuir através da minha vida. Dezenas de pessoas vão ser salvas. Você não salva só as pessoas quando você prega o evangelho. Você salva quando você investe para sustentar a obra no nome de Jesus. Amém, queridos?